Que o meu Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, abençoe vocês neste dia. Que Ele encha vocês do seu amor. Que a misericórdia do Altíssimo acolha todos vocês. Que Deus ouça as suas orações. Que Deus veja vocês, olhe para vocês, ouça vocês. Que Ele escute as suas petições e conceda os anseios do coração. Mas, principalmente, que Deus ajude todos nós a seguir Ele até o fim da nossa vida, a servi-lo e fazer a sua vontade e agradá-lo. Por isso, nós temos que ler a Bíblia. Por isso, temos de ler uma e milhares de vezes este livro que traz para nós tanta paz, que nos dá abundância de alegrias, de felicidade, de paz e de conhecimento. Nós temos que nos esforçar para aprender de Deus, para que possamos viver experiências com Ele, para que possamos senti-lo na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, que nós sintamos a Deus em nós, porque a cada dia nós vemos as bênçãos do Senhor. A cada dia nós ouvimos dos milagres, dos sinais. Vocês podem sentar, irmãos. E eu também gostaria de cumprimentar com muito carinho os irmãos que estão aqui junto comigo, pessoas recentes ou pessoas que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos, Deus abençoe. E como eu estava dizendo para todos vocês, nós a cada dia estamos vendo as bênçãos, estamos ouvindo os testemunhos das formas como Deus está se manifestando em cada ser humano e está abençoando-os, está os guardando, está os protegendo de qualquer situação perigosa ou ruim que acontece no mundo, na vida. Deus está pronto para abençoar. É por isso que nós temos que sempre ter no nosso vocabulário as palavras certas para dizer ao Senhor, para falar com Ele nas nossas orações. Os salmos são cânticos espirituais e são profecias que Deus expressou por meio dos lábios de Davi, de Moisés, de Jeremias e também dos cantores, aqueles músicos que cantavam no templo na antiguidade, quando Davi nomeou os cantores de Israel. E quando eles começavam a cantar, o Espírito Santo inspirava eles e as palavras deles eram proféticas. Mas eram palavras que até o dia de hoje vivem e se revivem a cada vez que nós lemos elas. E também nós usamos elas para nós. Nós retomamos todas essas palavras e dizemos elas ao Senhor. E cantamos para Ele. E Deus se agrada disso. Deus gosta muito disso. Portanto, sejam bem-vindas, pessoas que vieram pela primeira vez, aqueles que pela primeira vez, porque há pessoas que também ouvem o ensinamento, assistem o ensinamento, porém nunca vêm na congregação. E eu convido vocês a que vocês vão numa igreja, da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, que fique perto de vocês, para que vocês ouçam a profecia, para que Deus possa falar com vocês ao fundo do seu coração, falar das suas coisas privadas, da sua vida, porque isso é importante. Eu conheço muitas pessoas que somente me ouvem por meio da internet e só isso. Mas eu gostaria de convidar vocês a se congregarem, a ouvirem a voz do Espírito Santo quando Deus fala por meio de um homem ou de uma mulher de Deus. Portanto, vocês estão convidados a assistirem na igreja. E nós vamos continuar nos deleitando nas histórias. Nós estamos lendo uma história
a história da igreja primitiva, a igreja que o Senhor Jesus Cristo deixou fundada por meio dos 12 apóstolos, quando ele lhes deu ordem sobre como eles deveriam trabalhar, como eles deveriam fazer as coisas. Lhes deu poder também, lhes deu autoridade para que eles começassem a falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em qualquer cidade, em qualquer povo, em qualquer país. E o Senhor começou a se manifestar, e no dia de hoje nós não temos nada do que invejar eles, porque Deus também está se manifestando conosco, glória ao Senhor. Ele está se manifestando e nós temos visto e estamos vendo a sua glória, a sua manifestação, os seus dons, os seus milagres, os seus prodígios e muitas outras coisas. E agradecemos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos deu de conhecer os seus caminhos. Portanto, hoje eu gostaria de seguir na leitura de Atos dos Apóstolos, na Bíblia em português. E vocês, se vocês têm uma outra Bíblia, onde vocês estiverem em francês, alemão, inglês, vocês também poderão se deleitar com a revisão novamente que estamos fazendo do que aconteceu naquela época e que hoje também acontece conosco, glórias ao Senhor. Então vamos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 4. Nós estaremos lendo do verso 1 até o 37. Tem 37 versos esse capítulo, e tomara que o tempo não passe muito rápido, para que eu possa ler toda essa história linda que está aqui em Atos, no capítulo 4. Por enquanto, eu estarei lendo do 1 até o 11, em Atos 4. Nós vamos continuar na nossa leitura, na narração que estamos lendo no livro de Atos. Vamos ver o que mais aconteceu. No verso 1 diz, enquanto eles falavam ao povo, aqui está falando sobre Pedro e João. Enquanto eles falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Coitados dos apóstolos, porque estes eram os inimigos deles, que os seguiam, os perseguiam sempre. Os inimigos deles, que eram os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, aqueles que não quiseram crer no Senhor. Bem, diz aqui no verso 2, ressentidos por eles ensinarem ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, para eles foi muito doloroso quando eles ficaram sabendo que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado, porque eles foram no lugar, no túmulo onde eles tinham sepultado o Senhor e ele não estava mais lá, eles não acharam ele mais lá, mas era tanta a incredulidade e a rebeldia que eles tinham, que eles tiveram a coragem de inventar que alguém tinha roubado o corpo do Senhor de noite, que tinha levado ele para um outro local só para fazer as pessoas crer que ele tinha ressuscitado. E assim, eles se convenceram com a própria mentira que eles mesmos criaram. Eles acreditaram nisso, nessas especulações deles mesmos, e não creram no Senhor. Contudo, aqui diz que essas pessoas, inimigas já dos apóstolos também, diz no verso 3, e lançaram mão deles e os puseram no cárcere até o dia seguinte, pois já entardecia. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, muitos do povo, felizmente, os do povo tinham ouvido a palavra, a pregação de Pedro. Creram, diz aqui, que eles creram, e o número dos varões chegou a ser de uns 5.000. Glória a Deus!
E aconteceu que, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os governantes, os anciãos e os escribas. No verso 6, com o sumo sacerdote Anás, Caifás. O sumo sacerdote Anás e Caifás eram sacerdotes do templo dos judeus. Do templo dos judeus, porque era em Jerusalém ainda. E diz que todos eles, esses grandes, eram da linhagem dos sumos sacerdotes, eram os principais governantes e sacerdotes, e eles se reuniram para decidir o que eles fariam com Pedro e João. Pedro e João, eles tinham que estar muito revestidos do poder do alto nesse momento. Pedro e João estavam revestidos de Deus. Portanto, o fato deles estarem diante daquelas grandes pessoas, eles sozinhos, aparentemente fracos na hora, sem poder se defender, sem poder fazer nada, eles só podiam esperar em Deus e ter a confiança que eles tinham depositado em Deus. Eles só podiam esperar o cumprimento das promessas, as promessas que o Senhor Jesus Cristo, quando ele ainda estava vivo, pregou para eles e lhes disse que ele não os deixaria sozinhos em momento nenhum, que não os desampararia, que Deus os guardaria e os protegeria do mal, dos perigos. E o Senhor Jesus Cristo ensinou para eles e lhes prometeu. E aqui, Pedro e João, nesse momento, eles estavam diante de pessoas muito grandes, com posições poderosas. E eles confiavam unicamente no Senhor. Eles esperavam o poder de Deus que os guardasse, que Deus permitisse que nada de ruim viesse a acontecer com eles. Como eles confiavam no Senhor, vamos seguir lendo para ver o que aconteceu? Aqui no verso 7, depois que no 6 diz que estavam os sacerdotes, e diz que no 7, e pondo-os no meio deles, perguntaram. Diz aqui que essas pessoas colocaram num lugar visível os 2 apóstolos e perguntaram para eles: com que poder ou em que nome, com que autoridade fizeste vós isto? O que vocês estão fazendo? Vocês estão pregando. E eles, com certeza, tinham ouvido falar dos milagres que aconteceram, mas isso aí eles não colocavam atenção. Por os milagres que o Senhor fazia, eles não prestavam atenção porque não era conveniente para eles, em momento nenhum, destacar que eles tinham ouvido, que eles tinham visto que eram feitos milagres e sinais e prodígios. Eles só tinham a coragem de perguntar quem deu a vocês a autoridade para fazer o que estão fazendo. No 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, glória ao nosso Deus, eles não estavam sozinhos, glória ao Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, governantes do povo e anciãos de Israel: ouçam. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, sabei todos vós e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, por Jesus Cristo, este homem está curado em vossa presença, porque tinham também levado o homem que estava doente, que era um coxo.
ele não conseguia caminhar, não deixava ele fazer nada, essa doença. E quando viram ele caminhar normal, quando viram ele agindo como uma pessoa normal, eles ficaram muito atônitos e pensaram por que isso aconteceu. Quem deu a permissão para ele de fazer essas coisas? Então, o Espírito Santo falando pela boca dos apóstolos, falando por meio deles. Por isso, eles puderam se apresentar diante dessas pessoas que eram muito bem formadas, que tinham estudado muito, que eram bem preparadas, que eram muito eloquentes. Contudo, o Espírito Santo era mais eloquente do que eles. E diz aqui: pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, este homem está curado em vossa presença. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual veio a ser a pedra angular. E isso aqui já tinha sido profetizado no Salmo 118. Vamos ler um pouco lá no Salmo 118, onde nós vamos encontrar essa profecia que Deus falou pela boca de Davi e que se cumpriu. Aqui no Salmo 118, no verso 22, diz: mas eu lerei desde o verso 21, ou do 19, porque é tão lindo. Diz: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas, louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Glória ao meu Senhor, porque é Cristo Jesus. Está falando sobre Cristo Jesus, o Nazareno. Dar-te-ei graças, porque me tens respondido e foste minha salvação. A pedra que rejeitaram os edificadores veio a ser a pedra principal do ângulo. Está aqui a profecia. Diz aqui: isto foi obra do Senhor e é algo maravilhoso a nossos olhos. Da parte do Senhor isto veio, que é a pedra que os edificadores rejeitaram viesse a ser a pedra principal do ângulo. Mas o que significam os edificadores? E aqui, quando ele fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e diz que ele foi a pedra, diz que os edificadores rejeitaram essa pedra. Quem rejeitaram? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os governantes do povo de Israel e de Judá. Eles eram os edificadores, porque eles eram os encarregados de ministrar diante de Deus a lei de Deus, ou a lei de Moisés, como diz na Bíblia, diz a lei de Moisés, mas é que nós sabemos que é a lei de Deus. Só que, como Deus deu ela a Moisés para que ele ensinasse ao povo, ficou com esse nome. E os sacerdotes, os fariseus, todas aquelas pessoas, eles tinham o dever de ensinar essas leis para o povo, de ensiná-las e lê-las para o povo. E os sacerdotes eram os ministros da casa de Deus. Portanto, eles eram os edificadores, eles eram os construtores, eram os que estavam edificando, entre aspas, o povo. Eles tinham que edificar o povo para que esse povo agradasse a Deus e o agradasse cumprindo todos os mandamentos. Eles eram os encarregados disso, eles eram os edificadores do povo. E deu a coincidência, ou é tão contraditório, que os edificadores que lutaram supostamente por tantos anos, talvez até milhares de anos, eles lutaram para ensinar a lei para o povo, eles lutaram para ensinar ao povo e também para disciplinar e castigar as pessoas e
fizeram tantas coisas porque as pessoas eram infratoras da lei. Eles, que eram os encarregados de impartir a justiça, supostamente, mas eles nunca impartiram essa justiça com honestidade, com retidão. Mas eles eram os edificadores, eles eram os governantes, eles eram os principais, eles eram os ministros. E ninguém ia tirar deles esse título. Por isso eles se aproveitaram e abusaram desse chamado que eles tinham, do título que eles tinham. Por isso, vamos ver agora em Atos 4, onde diz: este Jesus é a pedra rejeitada, que falava no Salmo 118, diz aqui no verso 11 de Atos 4, rejeitada por vós, falando com os sacerdotes, falando com os fariseus e com os saduceus e com os governantes, com todos eles está falando. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os edificadores. Foram vocês que menosprezaram essa pedra, que rejeitaram. Mas acontece que essa pedra veio ou se tornou a cabeça, a pedra angular, quer dizer, a pedra principal. O cimento principal, o fundamento que sostém esse prédio, que sostém esta construção. É o elemento principal que sostém tudo. E ele se tornou nessa pedra, nesse elemento principal que sostém esse edifício. É uma coisa muito grande, é uma construção muito grande. Portanto, esta pedra rejeitada, eles, cheios do Espírito Santo, os apóstolos, levantaram essa questão com eles mesmos sobre as ações ruins e erradas deles, sobre a forma errada como eles tinham procedido com o Senhor quando ele, como homem, como ser humano, esteve no meio da terra. Contudo, vamos continuar lendo para ver o que aconteceu. Diz aqui no verso 12, diz: e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que possamos ser salvos. Não há outro nome. Eu gostaria tanto que todos vocês lessem esse verso para que pudéssemos memorizá-lo e colocá-lo no fundo do nosso coração. Vamos ler. E em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que possamos. Glória ao nosso Deus. Há só um caminho, há só uma porta. A porta dos salmos que nós acabamos de ler. É essa a porta de entrada, uma só, Jesus Cristo Nazareno. E diz aqui que ele é o único caminho. E é o único que Deus deu para a humanidade, o único nome que Deus deu para a humanidade, abaixo do céu, diz aqui, é o nome de Jesus Cristo Nazareno, no qual a humanidade poderá se salvar. É assim como eu convido as pessoas, alguns que ainda pensam que não é assim, que não creem nem aceitam, eu convido vocês a mudarem de opinião. Mudem a sua opinião. E se você vai em alguma outra religião, cuja porta ou cujo caminho não é Jesus o Nazareno, que é outro caminho com outro nome, então mude a sua opinião, se arrependa e siga nesse caminho aqui, para você ver como vai melhorar a sua vida,
porque você vai ver como terá um encontro real com Deus. Mas você precisa ser sincero, porque se no seu coração não há sinceridade e não há a vontade, o desejo, o anseio de realmente encontrar o verdadeiro caminho e porta, se não tiver esse desejo de você realmente querer se encontrar com Deus, ou encontrar a Deus, Deus nunca vai cumprir os seus pensamentos e tudo vai ficar só em pensamento. Mas se os seus pensamentos forem firmes e são do seu coração, Deus com certeza vai ajudá-lo. E um dia você vai se encontrar realmente com Deus. Porque Deus vai estar se revelando a você. Ele vai guiar você até o caminho certo. Nós temos que tirar de nós o egoísmo, o orgulho. Temos que tirar esse ego que nos faz crer que somos os melhores, os mais inteligentes, que nós sabemos muita coisa, que nós não precisamos nos humilhar diante das opiniões dos outros. Não, tudo isso é orgulho e vaidade. Se nós queremos realmente trazer o bem para a nossa vida, sejamos humildes e aceitemos que há um só caminho, que há uma só porta. E que esse caminho é Jesus Cristo Nazareno. Ore e peça a Deus. Diga, Deus, se tu existes, então me mostra este caminho, ou eu quero ter uma experiência contigo, me convence, porque eu quero te buscar, eu quero buscar o justo, o reto, quero agradar a Deus e eu quero fazer o que é bom. É isso? Com sinceridade, com humildade, com simplicidade, não com arrogância, nem tentando nos achar diante de Deus com o que somos ou temos ou dizem que nós somos. Não, porque o Senhor não gosta disso. E aqui, os apóstolos, eles continuaram cheios do Espírito Santo, falando com essas pessoas. E no verso 13, diz, então, vendo a intrepidez de Pedro e João, vamos dizer assim, é que essas pessoas ficaram admiradas ouvindo eles falar, porque eles não eram pessoas alfabetizadas. Eles eram pescadores e eles não tinham conseguido estudar, nem tinham aprendido a ler e escrever, porque naquela época era difícil as pessoas serem alfabetizadas. Então, eles não tinham essa preocupação. A vida deles tinha sido dedicada à pesca. E eles estavam diante de pessoas muito bem formadas. Por isso, eles ficaram atônitos pela intrepidez de Pedro e João, a eloquência, e sabendo que eram homens iletrados e do povo. Quer dizer, eles eram só do povo popular. Como quando as pessoas dizem, do povo, pessoas normais, comuns. Maravilharam-se, diz aqui que eles se maravilharam e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Disseram realmente, essas pessoas estiveram com Jesus porque o que eles estão falando e dizendo são coisas que Jesus pregava. Bem, no 14, verso 14. E vendo o homem que fora curado, que estava em pé com eles, nada tinham que dizer em contrário. Eles estavam... Aqui eles tinham a prova. Eles tinham a prova do milagre e o prodígio que Deus tinha feito naquele homem coxo. Portanto, eles não podiam dizer nada do contrário, porque eles estavam vendo a prova. Todavia, mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos que habitam em Jerusalém que um milagre notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue, mas entre o povo
ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum, porque não era conveniente para eles que os apóstolos continuaram pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No verso 18 diz: E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então eles, ameaçando-os, soltaram-os, não achando motivo para castigá-los por causa do povo. Porque essas pessoas governantes sabiam que o povo estava do lado dos discípulos, porque era o povo quem estava recebendo benefício, eram eles quem estavam recebendo as curas e os milagres e toda a evidência da veracidade do Senhor Jesus Cristo. Os que estavam recebendo eram os do povo, então por isso eles estavam do lado dos apóstolos, e essas pessoas ficaram com medo do povo se revoltar contra eles. Então, por isso, diz aqui que é por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pelos milagres, graças ao nosso Deus, por essas coisas que o Senhor, naquela época, pela forma como Ele se manifestou maravilhosamente. E mesmo no meio dos perigos, Deus guardou e protegeu os seus apóstolos até o dia sinalizado. E no 22 diz: Ora, tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Então, por causa disso, eles não poderiam dizer que era uma mentira, que tinha sido enganado para que falasse isso. Pela idade que ele tinha, tiveram de acreditar que Deus tinha feito esse milagre. No verso 23 diz: E postos em liberdade, estão vendo? Eles foram colocados em liberdade. Foram aos seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E eles, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Soberano Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra. Vejam, todas essas palavras que servem para nós também, hoje, para quando nós estivermos orando ao Senhor, quando nós clamemos a Ele. Diz aqui: Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que se enfureceram os gentios? Por quê? E os povos imaginaram coisas vãs? Por quê? Diz no 26, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Isto aqui nós vamos encontrar no Salmos 2. E por que não vamos ler no Salmos 2 então? Para que vocês percebam, irmãos, que são as profecias se cumprindo. E além disso, as promessas do nosso Deus, de tudo que Ele profetizou na antiguidade e como Ele fez evidente depois da partida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando começaram a se cumprir todas as profecias de Moisés e dos profetas, os salmos, porque os salmos também são profecias. Então aqui no Salmos número 2, está o que eles aqui disseram, aqueles grandes personagens da época, dizendo: se lembram o que diz nos Salmos? Hoje estão se cumprindo essas coisas. Aqui no Salmos diz: vocês já acharam Salmos 2:1? Por que se amotinam as nações e os povos pensam coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os governantes. E quem era que estavam na frente dos apóstolos? Os sacerdotes, os anciãos, os fariseus, os saduceus e os governantes. Eles eram os reis, os governantes, os principais do povo. E diz aqui: levantam-se os reis da terra e os governantes conspiram juntamente contra o Senhor e contra seu ungido. Glória a Deus, dizendo: rompamos, vamos destruir, vamos fazer desaparecer. É isso?
rompamos suas ligaduras e joguemos de nós suas cordas. Então eles queriam se desfazer do Senhor, se livrar dele, e por isso estavam proibindo aos apóstolos, a Pedro e João, que eles não pregassem, que não ensinassem mais sobre Jesus o Nazareno, e estavam ameaçando eles. E aqui, neste Salmos 2, Deus já tinha falado sobre isso, mas vejam a promessa que Deus fez para Pedro e João no verso 4 do Salmos 2. O que se assenta nos céus, quer dizer, o nosso Deus se ri desses sacerdotes, desses governantes, desses fariseus, saduceus, desses anciãos. Ele se ri, o Senhor zombará deles. E aconteceu assim. Aconteceu assim porque Deus é poder, porque é a mão de Deus, do Criador, do Onipotente, daquele que fez o universo. Quem poderá contra ele? Então, o Senhor aqui, ele já estava falando sobre o castigo que chegaria na vida dessas pessoas, porque ele diz aqui no 5, logo lhes falará em seu furor e os turbará com sua ira. Os turbará, diz aqui. Eu mesmo tenho constituído o meu rei sobre Sião, meu santo monte. É o rei Jesus, o Nazareno, sobre o seu santo monte. No 7, eu publicarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando diz aqui te gerei, é sobre a parte humana de Jesus Cristo. Foi o que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria. Por isso diz, hoje te gerei. Pede-me e te darei por herança as nações. No 9, tu os ferirás com cetro de ferro, como vaso de olheiro os esmagarás. E vejam aqui no verso 12, diz, beijai o filho, para que não se ire e não pereçais no caminho. Portanto, aqui ele está dizendo, creiam nele, confiem nele e não duvidem. Por isso, eu estou convidando aqueles que seguem outras religiões, que rejeitam o Senhor Jesus Cristo e descartam ele como filho de Deus, como rei, como o Salvador. Alguns acham que ele é um homem normal que apareceu no meio da terra e só. Não, ele é o caminho e a porta. Vamos voltar em Atos. Vamos voltar em Atos, que nós estávamos lendo no verso 26, onde diz, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Diz aqui, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra teu santo filho Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e com o povo de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Aqui, eles estão falando com Deus, orando e meditando no Senhor. Disseram no 29, agora, Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que, com toda ousadia, falem a tua palavra, com toda liberdade, com toda facilidade, sem ter medo, sem ter temor, sem ocultar nada, sem esconder nada. Que nós possamos falar da tua palavra, Senhor, que possamos falar desse rei, do qual fala no Salmos 2, onde diz que é para ter temor desse rei, para que ele não se ire e acabem perecendo nesse caminho que estão andando. Aparentemente acham que estão andando no caminho da vida eterna, mas podem errar, podem voltar atrás, podem distorcer esse caminho, se fazerem irar o rei. Porque ele deve ser honrado, ele deve ser louvado. É isso o que o Salmos 2 convida a fazer. E eles aqui nas suas orações também estão falando com Deus. E então no verso 30 disseram ao Senhor também, enquanto tu estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios por intermédio do nome de teu santo filho Jesus. E isto aconteceu naquela época, e há pessoas que dizem que isso ficou só no passado, que a Bíblia é um livro ultrapassado, obsoleto. É isso o que Deus fez naquela época, mas hoje não. Hoje Deus nem sequer existe mais. Ele morreu, é o que as pessoas dizem. E as pessoas dizem que Deus não faz mais milagres nem sinais, mas
infelizmente, existe um grupo de pessoas, não pequeno, que tem visto os milagres e os sinais e a manifestação feita pelo Deus dos céus, o Deus que fez os céus e a terra e o universo. Eles têm visto os milagres por meio daquela porta, daquele caminho deixado por Deus, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Nós temos visto a mão de Deus. Nós temos ouvido as suas promessas quando Ele fala conosco por meio da profecia. E o Espírito Santo faz promessas para nós, promessas de bênçãos, de curas, de abundância, de prosperidade, de proteção, onde Ele nos guarda, nos ensina, nos guia, onde Ele nos diz que vai nos dar paz e felicidade e alegria. E nós vemos como tudo isso se cumpre nas nossas vidas. Então, como vamos duvidar que Deus existe? Como vamos duvidar que existe esse Deus que enviou Jesus Cristo Nazareno como um caminho que vai nos conduzir à vida eterna? Não tem como nós duvidarmos. E não podemos dizer que isso aqui ficou no esquecimento, que ficou na história, porque hoje também há centenas ou milhares de pessoas que têm se beneficiado do poder de Deus, da mão de Deus, das suas promessas. E no nome de Jesus Cristo têm sido feitas muitas maravilhas, muitos milagres e prodígios. E nós estamos vivendo eles agora, nesses dias. Teve, como nós dizemos, houve um milagre num lugar, num povoado, houve um incêndio. E a sede da igreja, a loja, o salão, o lugar da igreja, o templo, como nós quisermos chamar, estava do lado da casa onde começou o incêndio e se incendiou a casa. E era o mais provável que as chamas, aquelas chamas grandes de fogo, passassem para a nossa igreja, para o lugar onde as pessoas se congregam. Vocês vão conseguir assistir ou já devem ter assistido, porque foi passado na internet e eu creio que vão passar também nas igrejas. Então, qualquer dia, qualquer domingo, vocês vão conseguir assistir. E vocês verão o testemunho maravilhoso. Vocês vão ver como Deus é tão justo, tão misericordioso e como Ele cuida daqueles que seguem Ele. Então, glória ao Rei. Glória ao nosso Deus. Glória àquele que fez o universo. A glória é para Ele e a honra. Então aqui os apóstolos disseram: Senhor, estende a tua mão para que sejam feitas curas e sinais e prodígios mediante o nome de Jesus. Glória a Deus que hoje nós também vivemos. Portanto, o nosso Deus continua vigente. Hoje ele continua vigente. Esse o nosso Deus. Deus existe, Deus é vivo. Ele é vivo, ele vive, ele reina e ele nos ensina, nos guia, nos orienta. E diz aqui, quando acabaram de orar, no 31, quando acabaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, glória ao nosso Deus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Vejam como aqui Deus permitiu que todos eles fossem cheios do Espírito Santo, porque eram pessoas que até agora estavam ouvindo a palavra de Deus e enquanto eles estavam testificando e falando com eles e lhes explicando, essas pessoas principais do povo, contudo, o restante das pessoas que ouviram, elas creram e Deus batizou eles com o seu Santo Espírito, encheu eles do Espírito Santo e eles começaram a falar e profetizar. Porque é essa a evidência
É essa a prova de saber que temos realmente recebido o Espírito Santo. Falar em outras línguas que são diferentes das que nós falamos no nosso idioma normal. Falar e também quando sai a profecia, porque é involuntário. A profecia sai de uma forma involuntária porque é Deus usando a nossa boca para falar. E isto aconteceu naquele dia. Hoje também acontece porque Deus é o mesmo ontem e hoje e pelos séculos. É o mesmo, glória ao Senhor. Da multidão dos que creram, no verso 32, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e abundante graça havia sobre todos eles. Pois não havia entre eles nenhum necessitado. Porque diz aqui que todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido aos apóstolos e distribuíam tudo para que não houvesse entre eles nenhum necessitado. No 35, e depositavam-no aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um. Quer dizer que todos comiam felizes vivendo com Deus. As pessoas, pela primeira vez na sua vida, estavam experimentando o que era viver com Deus, o que era estar no meio da presença do Senhor, ou até mesmo o Senhor estar no meio deles. Glória ao Rei! Então, como seria a alegria e a felicidade dessas pessoas que desfrutavam desse ser espiritual, desse ser poderoso? É incrível, eles deveriam pensar, é incrível. É incrível que um homem que nós vimos, um homem de carne e osso, que nós vimos caminhar no meio de nós, que nós vimos quando levaram ele na cruz do Calvário, que nós vimos quando ele sangrou, quando coroaram ele com os espinhos. E nós vimos ele. É incrível que ele fosse Deus, que fosse Deus nele. E agora nós vemos como ele mesmo está se manifestando nas nossas vidas e sentimos ele, porque ele permitiu que nós falemos em outro idioma, em outras línguas, permitiu que nós falemos coisas que nunca tínhamos nem sequer pensado, nem aprendido, nem decorado. E sentimos a presença dele e vemos os milagres dele. Tudo isso eles puderam dizer naquela época. Eles pensaram tudo isso, eles meditaram tudo isso. Eles pensaram, vejam, aquele homem agora é Deus, é nosso Deus. Incrível para eles. Eles deviam dizer, é impossível, mas é a verdade, é o que estamos vivendo e sentindo e vendo. E aqui nós estamos lendo em qual verso? No 36. Então, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas ninguém forçou ele a fazer essas coisas. Quem forçou ele? Ninguém. Só Deus, o Espírito Santo, era o único que podia tocar no coração das pessoas ou de uma pessoa para sensibilizá-la e fazer ela sentir que ela precisava ou que ela tinha o suficiente, que ela já era próspera o suficiente, que ela deveria distribuir essas bênçãos e essa abundância que ela tinha com as pessoas necessitadas, com os outros, porque o amor de Deus já tinha entrado no coração deles. O amor de Deus. E é que quando o nosso coração tem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nós não somos mais
aqueles seres humanos egoístas, ambiciosos, avarentos, cobiciosos. Nós queremos dar aos outros para que eles tenham e desfrutem também do que nós temos. Então, quão linda é essa obra maravilhosa e completa do Senhor, que além dele fazer esses milagres e sinais, essas curas, ele também fez o milagre de tirar as ambições das pessoas, a avareza, para que todos os ricos e os que tinham abundância e riqueza começassem a vender os seus bens para distribuir com os mais necessitados. Glória ao Senhor! Como seria de lindo isso naquela época! Mas hoje também nós vivemos essas experiências. Hoje, de uma forma diferente, por causa das leis e dos governos em todos os países, nós nos submetemos a esses governantes, a essas leis, mas, graças a Deus, hoje também podemos ajudar as pessoas, hoje também, por meio das fundações, por meio das ONGs. Em inglês eu não sei como chama. Vocês quem fazem as traduções, vocês sabem como vocês vão conseguir traduzir esse nome. Mas, falando em português, estas fundações, estas associações são as que usamos para dar às pessoas. É isso que fazemos e nisso que trabalhamos, glória a Deus, porque é a felicidade que nós temos. E eu agradeço a Deus e agradeço os doadores, por exemplo, a fundação que nós temos. Há muitos doadores que confiam em nós e doam para nós uma determinada quantia de dinheiro, vamos dizer, por exemplo, dólares, para fazer um evento, para ajudar a um grupo, a um povo, para construir uma escola, para ajudar em tudo que tem a ver com as despesas médicas, ou oftalmologista, odontologista, tudo que for necessário para as pessoas vão, as crianças também vão, recebem presentes, recebem brinquedos, recebem coisas que precisam para os seus estudos. E a felicidade dessas pessoas, dessas crianças, fazem que nós fiquemos tão felizes e tão comovidos. E quando eu leio aqui que os apóstolos, quando diz que as pessoas começaram a vender as suas propriedades para distribuir com as pessoas necessitadas, eu conheço muito bem qual é o sentimento que eles sentiram. É uma felicidade, uma alegria de ver a felicidade dos outros que nunca tinham desfrutado disso, de uma comida, por exemplo, não tinham desfrutado de uma viagem, um passeio, algum momento feliz na sua vida porque tinham necessidades, necessitavam o básico. E Deus fez isso aqui. O que eles sentiriam? Agora nós sentimos, nós sabemos, porque é o que sentimos quando trabalhamos na fundação, quando vemos as pessoas sorrir. Quando nós vemos que as pessoas, por exemplo, uma vez fizemos um evento com todas as pessoas que tinham cadeira de rodas. Eram pessoas todas que estavam em cadeira de rodas e tinham câncer. E fizemos esse evento e precisávamos trazer as pessoas, não somente pessoas da igreja, pessoas também que nunca vieram na igreja, pessoas de fora, que são inconversos, como nós chamaríamos, porque não são da igreja. Todos estavam reunidos. E o Senhor colocou no meu coração que eu fosse cumprimentar todos, porque Ele estaria beneficiando cada um deles. Todos tinham câncer. E eu fui um por um, sem olhar se fosse da igreja ou não. E eu cumprimentei todos eles, abracei cada um deles, e o Senhor fez muitos milagres e curou muitos deles de câncer. Portanto, aqui, quando lemos que o coxo de nascença, porque diz na Bíblia que ele era coxo de nascença, ele olhou para Pedro e disse: "Me dá uma esmola." Quando nós lemos que eles estavam entrando no templo, a Formosa, nós lemos no ensinamento passado, e Pedro disse: "Eu não tenho prata nem ouro, mas do que eu tenho te darei." O que ele tinha? As coisas de Deus, o poder de Deus, os dons. Ele tinha o dom de cura. Eles tinham os dons espirituais, o dom de cura, entre outros. E ele disse: "Eu não tenho ouro, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te darei. Em Cristo Jesus, levanta, ser curado." É isso, irmãos. É isto.
Para as pessoas que estão assistindo, não é mentira o que eu estou falando, é verdade, eu não inventei. E eu também não estou dizendo que Deus só me usa. Não, ele usa muitas pessoas, muitos em todas as nossas igrejas, ele usa da mesma forma que me usa. Ele também tem dado os dons para muitos, como deu para mim. Só que vocês não conseguem conhecer todos eles. Por isso, eu convido vocês a irem na igreja de Deus que ficar mais perto de você, para você se congregar, receber a imposição das mãos, e Deus vai se manifestar com esses dons, porque você não somente será curado, Deus vai abençoá-lo, vai lhe dar paz e felicidade também. Então é isso que Deus dá para nós. Deus nos dá isso, e por isso nós somos felizes. E por isso eu bato palma aqui quando diz que todos eles venderam as suas posses e distribuíram com os outros, porque é o que hoje nós também fazemos. As pessoas às vezes me perguntam: irmã, como fazemos para cumprir a palavra de Deus? Deus nos diz que temos que ajudar os mais necessitados. De que forma? Vejam, é esta forma, por meio das fundações. Não conseguimos de uma outra forma, como igreja, ajudar as pessoas, porque é proibido pelas leis. As leis têm umas regras para as igrejas e nós precisamos também nos submeter sob essas regras, mas por meio das fundações nós podemos ajudar as pessoas. Portanto, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que vieram pela primeira vez, pessoas que são recentes, eu convido vocês também a entrarem no site da igreja, para vocês entrarem também no site da fundação. Seria muito lindo que vocês pudessem ver tudo o que Deus tem feito nos usando a igreja toda, usando todos nós, os crentes, para que todos possamos ver que realmente estamos fazendo um trabalho bom e que essa palavra que nós lemos agora não ficou esquecida, não ficou ultrapassada, porque hoje nós revivemos também. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Pai Celestial, pelas tuas bênçãos. Te agradecemos, eterno Deus. Te agradecemos pelas tuas promessas, porque nós desfrutamos das tuas promessas, meu Pai. Desfrutamos do cumprimento da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nos deleitamos quando o Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas. Quando tu fazes milagres e sinais, nós nos regozijamos e ficamos tão felizes. Te agradecemos, Senhor. E agora pedimos que estendas a tua mão sobre todas as pessoas que estão doentes, meu Pai. Aqueles que estão doentes de diversas doenças, que estão sofrendo. Muitas pessoas, Senhor, as crianças, os mais velhos, pessoas de qualquer idade estão sofrendo com as doenças. Liberta eles, cura eles e tira também deles os espíritos maus, imundos, as bruxarias, as feitiçarias, as maldições que muitos têm, até as crianças, até os mais idosos. Em todas as idades vêm espíritos de doenças para atá-los, mas tu és poderoso e tu estarás libertando e desatando. Obrigada, meu Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus, teu Filho amado. Te louvamos, Senhor, te damos a honra e a glória. Obrigada, meu Pai. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí, jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí, jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Senhor ha hecho para mim. Glória ao nosso Deus. Agradecemos ao meu Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Beijos para as crianças, abraço forte para todos vocês e aqui para os irmãos. Deus abençoe vocês. Muito obrigada e até mais. O Senhor abençoe vocês.